E agora falando, já que eu comecei a falar sobre a floresta e as árvores, vou falar da árvore que me cabe aqui, mais especificamente, que é o estado do Ceará. Quando a gente olha o estado do Ceará, vamos olhar para essa emenda 109, né? Segundo o levantamento que a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados fez, em 2020, se a regra já tivesse sendo aplicada, essa do limite, do despesa corrente sobre receita corrente, 3 estados já teriam ultrapassado. Em 2019, seriam 10 estados que teriam ultrapassado e ficariam todas aquelas limitações. Uma série de municípios também. Mas o estado do Ceará, para olhar para essa árvore, estaria bastante longe. Eu fiz aqui um levantamento dos números e em 2020, o estado do Ceará fechou com 87,4% da despesa corrente em relação à receita corrente. Então, com uma boa margem ainda, bem longe ainda dos 95%. Embora já fique também, essa regra criou uma espécie de um limite prudencial, vamos chamar assim, que é 85%. Quando chegar a 85% nessa relação, o executivo, aqui não todos os poderes, o executivo já poderá adotar alguma dessas medidas, alguma daquelas vedações que estão ali previstas. Mas, em todo caso, o que é realmente limitante para as consequências que eu citei há pouco, garantia e proibição de financiamento, são os 95%. Então, o estado do Ceará, nesse item, ele atende bem. Já em 2021, quando a gente olha os dados já do que foi executado já agora, os 2 primeiros trimestres deste ano, houve até uma certa queda, de 87 no ano passado, 0,4%, para 84,75%, né, principalmente pelo crescimento da receita, tem até surpreendido, a receita tem crescido de forma bastante satisfatória, crescido mais do que a receita, do que a despesa corrente. Então, esse indicador até diminuiu, teria até fora do limite prudencial, os 2 primeiros bimestres deste ano, 84,75%. E uma coisa interessante também, até para chamar a atenção que isso que o Raul sempre fala, o investimento, há alguns anos já o estado do Ceará tem conseguido sustentar. Por exemplo, em 2020, o relatório resumido da execução orçamentária mostra que chegou a 11,3% da receita corrente líquida do investimento do estado do Ceará, né, em 2020. Né? Este ano parece ir na mesma direção. Né? Então, hoje, em termos de receita corrente líquida, é o primeiro estado do Brasil, proporcionalmente, né, em relação à receita corrente líquida. Um patamar, então, acho que, embora seja satisfatório, o ideal fosse que tivesse um patamar mais alto, 15%, 20%, pelas necessidades de infraestrutura do estado, mas já é um patamar bastante elevado, principalmente em comparação com os demais estados do Brasil. E do ponto de vista de previdenciário, também, que é um aspecto que o Raul sempre enfatiza, é essencial, aqui foi feita essa reforma, a 4ª reforma, não é? Essa reforma do atual governo, foi feita aqui no estado, era facultativo, mas o estado fez, aumentou as alíquotas, uma série de medidas foram adotadas também, o município de Fortaleza também fez, mas mesmo assim há um déficit, né? Em 2020, por exemplo, o relatório mostra um déficit previdenciário de 1,6 bilhão, que não impediu, como disse, a realização de investimentos, mas já há um déficit, e é crescente. No 10º exercício, segundo a previsão atuarial, esse déficit saltaria para 3,9 bilhões, e no 20º exercício ela já estaria estável, continuaria nesse mesmo patamar, e nos exercícios seguintes, até o 35º, continuaria no mesmo patamar, com uma ligeira queda de 3,91 bilhões. Né? Então, um pouco menor do que no 10º exercício. Mas o fato é que é algo a se preocupar, quer dizer, nos próximos 10 anos, a gente sai de 1,6 bilhão em 2020 para 3,99 bilhões em 10 anos, né? Lá em 2030. Então, algo que realmente o Estado tem que se preocupar, porque isso pode, de forma, sem dúvida nenhuma, pressionar as despesas de uma forma geral e o investimento em particular. Mas, para resumir, para arrematar, poderia dizer o seguinte, que olhando, então, essa árvore, o estado do Ceará, no contexto da floresta, ele apresenta uma despesa corrente, em relação à receita corrente, ajustada, os gastos pessoais também, eles têm caído nos últimos 2, 3 anos em relação à receita corrente, né? Claro, a gente sabe, todos sabemos que há uma pressão grande, houve um represamento, e há uma pressão, é natural que haja uma pressão, então vai depender, essas coisas são, como se diz, é um jogo que está sendo jogado, vai depender, claro, da administração, quem está administrando, do governador, dos secretários, enfim,
não é uma coisa dada. Precisa de muito esforço, de muita dedicação. Qualquer desvio, 2 ou 3 medidas erradas, a coisa desanda. Mas a preço de hoje, apesar de todas as pressões que há, que são muitas, né, até porque houve um represamento, somente nessa área de gasto pessoal, mas hoje, a preço de hoje, fechando 2020, os 2 primeiros trimestres desse ano, a despesa corrente em relação à receita corrente, ela está ajustada, né, abaixo do limite. Temos um nível de investimento bastante elevado em relação ao resto do país, não satisfatório, mas bastante elevado, 11,5% em relação à receita corrente líquida. A reforma previdenciária foi feita, né, foi bastante substancial na linha federal, mas há uma projeção nos próximos anos de um aumento do déficit previdenciário. Então, algo que realmente é ficar bastante atento e até fazer futuros ajustes se for preciso. Outro dia eu vi uma imagem que eu acho muito boa, dizendo o seguinte, que reforma previdenciária é um pouco como linha de metrô. E metrô nunca está pronto. Todo dia você pode aumentar o metrô, colocar uma linha nova de metrô, porque a cidade cresceu para um lado, cresceu para outro, né? Então o metrô, a gente olha o metrô de grandes cidades do mundo, cidades maduras, eles estão sempre sendo alterados, sendo ampliados. É um pouco uma reforma previdenciária, de acordo com a dinâmica demográfica do estado, do lugar, você vai precisando fazer novos ajustes ao longo do tempo.